a primeira coisa, antes de fazer perguntas para uma criança, a gente precisa inseri-la no mundo, né? Então tem uma coisa interessante que eu sempre pergunto para os meus alunos e a maior parte não sabe responder, que é: qual a origem do seu nome? Né? Por que você tem esse nome? Por que você recebeu esse nome? Então é importante que os pais conversem com os seus filhos sobre essa chegada, né? Essa chegada desse bebê, como que foi, os desafios que eles enfrentaram, as escolhas. E as escolhas dos nomes, elas são das mais variadas, desde a homenagem a um grande amigo. Né? Tem um ex-aluno meu, Joaquim, que tem o nome do grande amigo do pai. Então imagine que esse menino, né, que nem imaginou que um dia teria um filho, tinha um amigo tão amado que quando teve seu filho deu o mesmo nome, né? Então, olha que bonito você ter um nome que homenageia uma pessoa. Mas pode ser um nome engraçado por conta de um sorteio, né? Entre os diversos nomes possíveis. Eu conhecia um colega de sala de aula que ele se chamava Aparecido. E ele tinha muito constrangimento por ser um menino e por chamar-se Aparecido. E a história do nome dele foi em função de um parto dificílimo em que ele e a mãe quase perderam a vida. E naquele momento tão difícil, Nossa Senhora da Aparecida foi o nome que veio à mente e o coração daquela mãe. E em agradecimento, aquele nome passa a ser do filho. Vitória, uma ex-aluna que eu conheci também, que nasceu com um pouco mais de 7 meses e que lutou muito pela vida. Então, o fato dela ter conseguido, né, chegar vitoriosamente à saúde é algo que ela carrega para sempre. Então, as crianças, elas têm um nome. Quando a gente escolhe um nome, é importante a gente pensar que é algo que vai acompanhar a vida toda. Às vezes, homenagem a um artista, um jogador de futebol, homenagem a uma pessoa da família, o nome de uma artista que a gente gosta, em homenagem a uma personagem, né? Porque quando a gente tem um repertório com essa criança, é interessante porque a gente constrói possibilidades de perguntas, né? Você já perguntou para o seu filho se ele gosta do nome dele? E se ele não gostar, o que eu faço? Você conte a história desse nome, a gente passa a gostar desse nome pelo que ele representa, né? Às vezes o símbolo, às vezes a sonoridade, às vezes o tamanho, né? Então veja, contar para essa criança desse mundo que existia antes dela chegar, dentro da família, é um campo interessante e fértil para você começar a conhecer um pouco mais, né, do seu filho e da sua filha. Então, coisas sobre o nome, né, nomes que acha bonito, ou colegas que têm o mesmo nome. Esse é um outro fato interessante, né? Dependendo do nome que a gente escolhe, numa determinada época, tem muita gente escolhendo aquele mesmo nome. E essa criança não vai ser mais chamada pelo nome, ela vai ser chamada pelo sobrenome, um segundo nome, como uma forma de diferenciação. O nome é importante porque nós, na filosofia, trabalhamos com o conceito, né? Então, o nome que as coisas têm, o sentido que elas têm, as qualidades que elas têm. Então, acho que esse é um ponto inicial, vamos dizer assim, um prefácio, né? Um segundo ponto interessante é que a gente, numa conversa com o nosso filho, a gente não tem que se colocar num lugar sempre da certeza. Então, quando o nosso filho também escuta da gente uma resposta que mostre dúvidas ou que mostre inseguranças, né? Isso nos humaniza frente a essa criança e isso pode ser bastante interessante para que a gente tenha uma conversa entre humanos e não mais necessariamente entre pai e filho, ou entre autoridade
entre aquele que tem autoridade e aquele que tem que obedecer a uma autoridade, enfim. O diálogo é um encontro amoroso entre duas pessoas. E nós podemos ter momentos sublimes, né, com as pessoas com quem a gente se relaciona, se a gente for capaz de dialogar com ela. E você? Quais perguntas você acha que seriam interessantes para iniciar uma conversa amorosa? Escreve aqui, curta, compartilhe, se inscreve no canal. Até a próxima.